Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Como eu disse, essa semana nós estamos comemorando a Reforma Protestante. Talvez falar um pouco de história não seja algo que agrade todo mundo, nem todo mundo gosta de história. Vez por outra, frequentemente, quem é da área de saúde e exatas não gosta muito dessa área de história. Mas é muito importante, irmãos, porque o povo que não conhece a sua história não aprende com o passado, erra no presente e continuará errando no futuro. Às vezes, para a gente entender aonde estamos e o que estamos enfrentando, nós precisamos recorrer à história. Também não é um sermão fácil de pregar, e eu peço a sua compreensão, para que nem eu quero que seja cansativo, uma aula, eu quero que continue sendo uma pregação, mas é muito importante, para que eu e você entendamos a importância da Reforma Protestante, a gente consiga entender um pouquinho também desse contexto em que a igreja estava vivendo, enfrentando, passando, e daí porque a Reforma Protestante foi necessária e ela aconteceu. Eu tentarei, em poucos minutos, fazer um pequeno esboço, um esboço superficial, raso, admito, mas para que a gente entenda um pouco a história da igreja do primeiro século ao 16º século, que é quando surge, então, a Reforma Protestante. E eu quero começar lendo com vocês esse texto. Por que ele não quis pegar? Isso. De Atos 1:8. Vamos ler juntos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus disse isso quando estava se despedindo dos seus discípulos, antes de ser recebido aos céus. Eu gostaria que você enxergasse nessa palavra de Jesus, muito conhecida por todos nós e frequentemente pregada aqui em cultos de missões. A gente usa mais esse texto em período de missões, mas eu gostaria que você pudesse olhar para esse texto que está aí na tela, em duas perspectivas. A primeira perspectiva é o encorajamento que o Senhor Jesus está dando. Olha, eu estou indo aos céus, vocês ficarão sozinhos, mas vocês receberão poder, e o que eu estou deixando para que vocês façam, vocês farão, porque vocês serão capacitados por isso. O Espírito Santo virá sobre vocês. Então, Jesus está dando certamente uma palavra de encorajamento. Mas, além de uma palavra de encorajamento, Jesus também está dando como que uma agenda de ação. Jesus está dizendo como seria o trabalho deles a partir de agora. Eles seriam capacitados para trabalhar desta forma. O trabalho deles seria testemunhar do Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando você olha para o livro de Atos, você percebe que o livro de Atos ele é o livro da história da igreja. Como a igreja surge, como ela vive, o que ela faz, o que ela enfrenta, o que o diabo tenta fazer para que essa igreja não avance. Você vai ter todas essas informações escritas por Lucas no Evangelho, no livro de Atos. O livro de Atos, você percebe que ele tem início, mas ele não tem fim. Perceba que, diferente de todos os demais livros da Bíblia, Atos tem começo, mas não tem fim. E não tem fim propositadamente, porque nós estamos vivendo Atos. Porque a história da igreja ainda continua. A igreja não foi arrebatada, Jesus não voltou para buscar a sua igreja. Portanto, o livro de Atos diz como a igreja começa, o que ela enfrentou, o que ela fez, o que ela tem que fazer, o poder do Evangelho, o que o Espírito Santo faz, e essa igreja não acabou, ela continua. Portanto, o livro de Atos não tem fim. E você aprende, olhando para o livro de Atos, a ver Deus agindo na história da igreja. Olhe para Atos, e você vê, é Deus agindo em todo momento, para que esta igreja cumpra a sua vontade. Deus agindo na história da igreja, para que esta igreja cumpra a sua vontade. Sem Deus, a igreja se desvia, perde o foco. Sem Deus, a igreja não tem força, não tem autoridade, não tem unção. Sem Deus, a igreja retrocede. É mais ou menos aquela imagem que nós temos lá do Velho Testamento, quando Moisés levantava a mão e Deus dava vitória ao exército de Israel, e quando Moisés cansava, Israel perdia dos seus inimigos. Livro de Atos é Deus agindo, sempre Deus agindo, porque sem Deus a igreja está fadada a falhar no seu propósito. E ele disse, começa o livro dizendo, vocês serão
testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, e Deus vai garantir isso. Do capítulo 1 ao capítulo 7, você vai ver então que esse evangelho começa em Jerusalém, ele se espalha por Jerusalém e ele se consolida em Jerusalém, e a igreja fica enorme, altamente fortalecida. Você verá os capítulos dizendo que quando Pedro prega, 2.000 pessoas se convertem, 3.000 pessoas se convertem, 5.000 pessoas se convertem. Essa igreja vai se consolidando. E os anos passam e a igreja está muito confortável em Jerusalém. Imagina, presbítero Valdo, você dizer hoje: rapaz, hoje eu quero ouvir João falar. Hoje eu vou lá na igreja que João está pregando. Não. Hoje eu quero ouvir Mateus. Não, hoje eu quero ouvir Marcos. Eu quero ver Lucas. Imagina, os apóstolos pregando em Jerusalém, você podendo escolher qual era a igreja que você ia querer ir assistir o culto hoje. Com qual apóstolo você queria pregar? Só que Jesus deu a ordem à igreja de que ela deveria ser testemunha em todos os lugares. Então a igreja se acomoda. Veja, quando Deus deixa a igreja caminhar sozinha, a igreja perde o foco. E a igreja fica ensimesmada para si, ela trabalha para si. 7 anos se passam e o evangelho só cresce em Jerusalém. E aí, como Deus sempre está agindo na história, Deus permite então que a perseguição venha sobre a igreja. Perseguição é um santo remédio. Perseguição faz o crente orar mais, faz o crente olhar para Deus, faz o crente parar de pensar em bobagens, em coisas seculares, nessas coisas triviais da vida. Perseguição faz o crente parar de brigar com o irmão e a gente passa a focar naquilo que é mais importante. Deus permite então que venha a perseguição. E aí, se você olhar em Atos 8:1, o inverso, é interessante essa jesuicidência. No capítulo 8, 7 anos depois, verso 1, o texto vai dizer o quê? Naquela ocasião, desencadeou-se o quê? E todos, exceto os, foram pela região da Judéia e é interessante, irmãos, que Deus é como que soprasse num jardim de flores e o sopro de Deus espalha esses pólens, essas sementes, e essas sementes então começam a se espalhar. Sai, finalmente, de Jerusalém. A igreja dispersa, os discípulos permanecem, mas a igreja foge para tentar escapar dessa perseguição e salvar a sua própria vida. E então você verá que no capítulo 8, o evangelho chega em Samaria, essa igreja sai de Jerusalém e rompe a barreira racial, eles começam a pregar com Filipe em Samaria. No capítulo 9 você vê a conversão de Saulo de Tarso. Paulo vai se converter lá em Damasco, e Damasco já é uma região, um território gentílico, já está fora da região da Judéia. Você vai ver no capítulo 10 a conversão de Cornélio, centurião romana, da guarda italiana, que está lá em Cesareia Marítima, e o evangelho já está chegando às pessoas e aos gentios. No capítulo 11 você vê então o evangelho chegando em Antioquia da Síria, que era a 3ª maior cidade do mundo da sua época, e a partir de então você vai ver essa igreja se espalhando. No capítulo 13 ao capítulo 20, você verá essa igreja de Antioquia enviando Paulo e Silas a pregar o evangelho aos gentios. E você verá então que o trabalho de Paulo é verdadeiramente excepcional. O texto vai dizer que Paulo vai viajar pela província da Galácia, e ele vai pregar o evangelho e plantar igrejas ali em toda a província da Galácia. Ele vai pregar o evangelho na província da Macedônia e vai implantar igrejas em toda a Macedônia. Ele vai pregar o evangelho na província da Caia e vai plantar igreja em todas as cidades da Caia, até chegar na Ásia Menor. E prega e funda 7 igrejas da Ásia Menor, que serão aquelas igrejas do Apocalipse. E o diabo diz: esse homem tem que ser detido. Esse homem não pode continuar desse jeito, que daqui a pouco não vai ter mais lugar sem esse evangelho. E o diabo tem uma ideia extraordinária: vou prender esse homem. O jeito é prender esse homem. E o diabo então trabalha para que Paulo seja preso, e de fato ele é preso, e querem matá-lo na prisão. Ele roga a César, a Roma, para ser julgado lá, e ele vai para Roma, e o diabo diz: pronto, parei o maior plantador de igreja. E o diabo sempre se frustra. Quando ele pensa que ele detém o evangelho, na verdade ele está agindo a favor do evangelho sem saber.
Deus transforma a ação do inimigo para a sua própria glória. O diabo pensa que está estragando. Ele pensa que o evangelho está preso porque Paulo está preso. Mas Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo assim: agora que eu estou preso, os irmãos agora estão todos pregando. Antes era só eu, agora a igreja toda está pregando. Mas mais importante ainda, Paulo agora vai para o centro do Império Romano. E Paulo começa a pregar dentro da cadeia. E passa 2 anos pregando, e o texto dirá que Paulo pregou a toda a guarda pretoriana, 16.000 soldados, de alta patente, a tropa de elite de Roma, os homens que seriam políticos e assumiriam a liderança de Roma nos próximos anos. E ele vai dizer que toda a guarda pretoriana ouvirá o Evangelho. O Evangelho entra no coração de Roma. Capítulo 28, você verá Paulo preso, que terminará morrendo. Paulo preso, mas o Evangelho não. O Evangelho se expandindo, porque Deus está agindo na história, porque Deus está conduzindo a sua igreja para que ela cumpra o seu papel. O Evangelho, amados irmãos, ele cresce de tal forma que imperador após imperador romano, eles vão tentar de todas as formas, inclusive adotando requintes de crueldade, para impedir o crescimento desse evangelho em Roma. E aí eu quero destacar 2 acontecimentos históricos que você aprende na escola, que você bota no Google e você aprende isso, como tentativa desses imperadores, sucessivamente, um após outro, de tentar abafar, conter e impedir que esse evangelho cresça. Eu destaco, por exemplo, aquilo que acontece no dia 17 de julho de 64, não de 1964, mas 64 depois de Cristo, logo lá no início, quando Nero incendia Roma e culpa os cristãos. E se inaugura, então, um período de genocídio, um ódio profundo contra todos os cristãos. No ano 70, ocorre finalmente a invasão de Israel. E Israel é toda dispersa, o templo é destruído, as muralhas são destruídas, é a diáspora judaica, que vai perdurar até meados do dia 14 de maio de 1948, quando a ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, aprova a instituição do Estado de Israel, e finalmente o povo de Israel volta para a sua terra. Mas perceba o tamanho do desastre, da perseguição que Roma faz, a ponto de acabar com Jerusalém e expulsar e espalhar o povo de Israel por todo o mundo. Mas ainda no ano 70, sobre o comando do imperador Vespasiano, é inaugurado o Coliseu Romano, aquele anfiteatro da morte. O Coliseu Romano tem nada mais nada menos do que 100 dias ininterruptos de celebração de inauguração. Todos os dias, crentes eram mortos. O que eles faziam? Eles prendiam os crentes, eles enrolavam os crentes em peles de animais e eles lançavam dentro da arena para que os cachorros mordessem, para que os touros pisassem, para que os leões famintos devorassem. A história dirá que mais de 10.000 cristãos foram martirizados nesses 100 dias de festas do Coliseu Romano. Serão assim, irmão, 4 séculos. 4 séculos de intensa perseguição e perversa perseguição para impedir o avanço do Evangelho. Os cristãos serão crucificados durante 4 séculos, queimados, mortos a pauladas, mortos afogados. Mas como diz um historiador pai da igreja, ele diz o seguinte, que o sangue dos mártires era a sementeira do Evangelho. Quanto mais crente morria, mais o Evangelho crescia. Quanto mais a igreja era perseguida e mais cristãos eram martirizados, mais o Evangelho crescia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus nunca esteve longe da sua igreja, da história da sua igreja. Deus sempre esteve conduzindo a sua igreja. Só no final do 4º século, há uma guinada na história. Deixa eu dizer para você o que é que acontece. Sobe ao trono um imperador romano chamado Constantino. E diante dos preparativos para uma batalha que ele teria que enfrentar, o Império Romano estava ameaçado de ruir, ele diz que teve uma visão.
E nessa visão ele vê uma cruz e ele ouve uma voz dizendo: com este sinal vencerás. Constantino então adota a cruz, colocando nas bandeiras romanas, e ele vai a essa batalha e ele vence essa batalha. E ao vencer essa batalha, o cristianismo, que foi perseguido, maltratado, massacrado por mais de 4 séculos, é oficializado. Em 313 depois de Cristo, no Edito de Milão, religião oficial de Roma. Uma guinada de 180 graus, de perseguidos à igreja oficial do Estado. Isso foi bom? Foi. Isso foi ruim? Foi. Em que isso foi bom? Isso foi bom porque os cristãos deixaram de ser perseguidos. Isso foi bom porque aquela matança sanguinária, perversa, com requintes e crueldades, cessou. Isso foi bom porque quem estava preso e não tinha morrido foi liberto. Isso foi bom porque quem tinha sido espoliado nos seus bens pelo Estado, casa, dinheiro, recebeu de volta. Isso foi bom. Mas isso também foi ruim. Por que foi ruim, irmãos? Porque a porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. Se ser cristão antes era colocar seu pescoço na guilhotina, era a sua decisão de ser um mártir, estar disposto a morrer por Cristo, agora ser cristão é receber os aplausos e a gratidão do Estado de Roma. Porque os cristãos agora são heróis. A igreja começou a encher e inchar de todo tipo de gente. E ela deixou de ser pura, e ela deixou de ser santa, e ela deixou de ser fiel, e o paganismo e o sincretismo começou a se misturar dentro da igreja. Santa, pura, por que mais? Se agora qualquer pessoa poderia ser cristão, e era status ser cristão, e era bom ser cristão, porque ser cristão você consegue favores e financiamentos do governo. Se você antes tinha que cultuar numa catacumba ou no cemitério, agora o próprio Estado constrói uma igreja para você. Você tem direitos e tem privilégios. Quando os crentes, irmãos, não estão lutando contra um inimigo em comum, eles começam a lutar consigo mesmo. A história mostra isso. Rapidamente, os líderes das 5 maiores cidades do mundo começaram a brigar pela liderança mundial da igreja. Roma no ocidente, Constantinopla lá no Oriente, Alexandria, a 2ª maior cidade do mundo no Egito, Antioquia da Síria, a 3ª maior cidade do mundo, e Jerusalém. A briga entre as principais cidades do mundo, os líderes dizendo quem é mais importante, quem é mais relevante, quem deve liderar a igreja mundialmente. No ano de 604, o imperador romano chamado Focas, ele declara o bispo Gregório de Roma como o bispo universal da igreja. Gregório era um homem crente e ele rejeita esse título. E ele vai dizer que nenhum homem teria capacidade e condições de receber esse título. Que esse título de bispo universal ou líder da igreja mundial pertencia exclusivamente ao Senhor Jesus. E Gregório vai mais adiante dizendo assim, se um homem um dia aceitar esse título, ele deve ser considerado o anticristo. 3 anos depois, não satisfeito com a resposta do bispo Gregório de Roma, o imperador romano Focas nomeia Bonifácio III, também bispo de Roma, como bispo universal da igreja, e ele aceita. E quando Bonifácio III aceita, ele começa oficialmente a instituição do papado em Roma. E eu preparei aqui uma breve lista para vocês sobre as mudanças, as criações fantásticas que passaram a ser adotadas pela igreja, que passaram a fazer parte da vida da igreja, graças aos papas. E está aí, por ordem de ano, depois que o primeiro papa foi nomeado, sucessivos papas, no ano 709 começou a haver a obrigatoriedade de beijar os pés do
sumo pontífice, o Papa. 754, a doutrina do poder temporal da igreja. Em 783, a adoração de imagens e relíquias. Em 850, o uso da água benta. Em 890, o culto de São José. Em 993, a canonização dos santos. Em 1003, a instituição da festa dos fiéis defuntos, de finados. Em 1074, o celibato sacerdotal obrigatório, o padre não podia mais casar. Em 1076, o dogma da infabilidade da igreja, o que a igreja disser é verdade, porque a igreja não erra. Em 1090, a invenção do rosário. Em 1184, a instituição da Santa Inquisição, para aqueles que começaram a achar ruim e dizer que estava errado. Então a igreja diz assim, se está dizendo que está errado, é heresia, e herege merece morrer na fogueira. Em 1190, a venda de indulgências. Em 1215, o dogma da transubstanciação. Em 1229, a proibição da leitura bíblica. Então passou a se agora ler em latim. E se você não entendia, é problema seu. Em 1316, a instituição da reza da Ave Maria. Em 1516, a introdução dos livros apócrifos, livro de Macabeus e Judite, como Bíblia. Em 1600, a invenção do escapulário. Em 1854, o dogma da Imaculada Conceição, ou seja, mesmo depois de Maria ter tido Jesus, ela continuou virgem. E em 1870, a infabilidade papal, o Papa não erra, o Papa é o representante de Deus na Terra. E é só para dar algumas pérolas. Só algumas pérolas. A igreja se enriquece. A igreja se empodera politicamente, mas ela se afasta da simplicidade do Evangelho. As próximas 10 décadas, os próximos 1000 anos, é aquilo que nós aprendemos na história geral como Idade Média, ou a Idade da Era das Trevas, 1000 anos. A igreja se torna tudo no mundo que ela quer, menos igreja do Senhor. Mas Deus, amados irmãos, nunca deixou de ter os seus remanescentes na história da sua igreja. Deus nunca afastou da sua igreja. E aí surgem muitas vozes solitárias, homens que tentaram mostrar os erros da igreja e, certamente, com a Santa Inquisição, foram todos silenciados. Esses homens, nós chamamos eles de pré-reformadores. Gritos isolados de homens de Deus que estavam tentando corrigir a igreja e dizendo, olha, não é assim, isso não está certo, isso não é o que a Bíblia diz. Eu poderia citar vários nomes aqui, mas você pode colocar no Google pré-reformadores e você vai descobrir homens como John Wycliffe, um homem que tentou traduzir a palavra de Deus na língua inglesa e foi morto e queimado, ou Jerônimo de Savonarola na Itália, um homem que também foi morto, e homens, padres, monges que tentaram corrigir a igreja. Mas quis Deus, amados irmãos, na providência, na sua providência, que um monge agustiniano, Martinho Lutero, ele tivesse uma experiência profunda, transformadora, na presença de Deus, um avivamento. Ele era um homem extremamente religioso, ele era um homem extremamente místico, ele era um homem que se autoflagelava por causa dos seus pecados, ele era um homem extremamente perturbado na sua fé. A história de Martinho Lutero conta que ele se confessava todos os dias, de domingo a domingo, com seu padre confessor, 2 horas de confissão. E chegou a um ponto que a história dirá que o próprio padre, seu padre que cuidava dele, diz assim, Martinho, você está proibido de vir, eu não aguento mais ouvir você todo dia confessando. Quando você cometer um pecado de verdade, um pecado que vale a pena, você venha falar comigo, porque eu não aguento mais. O seu superior da ordem dos agostinhos, vendo essa perturbação, essa falta de paz, essa agonia de espírito que Lutero tem, o manda então para estudar, fazer um doutorado em Novo Testamento. E ele então começa a estudar a palavra de Deus, e é quando ele começa a estudar a exegese da palavra de Deus, fazendo o seu doutorado, é lá que ele vai encontrar o texto que vai transformar a sua vida. Ele começa então a estudar Romanos, o livro de Romanos, e quando ele chega em Romanos capítulo 1, verso 17, isso muda a sua vida. Ele vê lá a expressão, o justo viverá pela fé,
e ele vai ser liberto das suas culpas e dos seus pecados. Ele vai conhecer a graça de Deus. Ele vai saber que não é o seu autoflagelo e não é a confissão que vai garantir a sua salvação é pela fé. Irmãos, eu estou tentando ser superficial, rápido, para poder dizer qual é o contexto em que a igreja está no momento da reforma protestante. Neste momento em que Deus está tratando a vida de Martinho Lutero, Roma passava por uma grande crise financeira. E o Papa Leão X, que era o Papa da época, precisando de dinheiro para que ele pudesse concluir a construção da Basílica de São Pedro, que está lá em Roma, ele envia emissários ao mundo todo, onde tem igreja, para que eles possam, então, vender as indulgências. E o que eram as indulgências? Senão uma autorização, uma compra de perdão por pecados. Você poderia comprar, por um período, a concessão, o perdão do Papa pelos pecados que você viesse a cometer. Você poderia comprar um período de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. O dinheiro é que diria. Se você pode pagar, você poderia comprar a indulgência por 10 anos, e por 10 anos você poderia pecar com tranquilidade, porque você não iria perder a sua salvação, você não iria para o inferno, porque você teria na sua mão uma bula papal, uma bula assinada pelo Papa, dizendo que você está perdoado. Então, o bispo Johannes Tetzel é enviado à Alemanha, e ele começa, então, a pregar em todas as igrejas sobre as indulgências. Só que Lutero, irmãos, havia se convertido. Lutero já estava sendo o pastor da capela de Wittenberg e já era professor de teologia, e quando apaixonado e transformado pela palavra de Deus, especialmente pela defesa da salvação pela fé, e vendo o sermão de Johannes Tetzel, ele fica profundamente indignado com isso. Então ele escreve uma carta aos bispos de Roma, porque ele acreditava que o Tetzel estava fazendo isso sem o consentimento e o conhecimento do Papa. Então ele denuncia, dizendo, olha, está vindo uma pessoa aqui em Roma dizer que vocês autorizaram a fazer isso, eu estou avisando porque isso está errado. E enquanto essa carta chega lá, e ele vai descobrir que ele só estava lá a mando do Papa, ele então no dia 31 de outubro, na próxima terça-feira, ele escreve e ele prega nos murais da igreja as 95 teses contra as indulgências. E por que ele faz isso no dia 31, irmãos, de outubro? Estratégico. Porque o dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. A igreja é lotada no dia 1º, todo mundo vai para a igreja. Então ele escreve, corre para escrever no dia 31, para que quando as pessoas viessem no dia 1º de novembro, presbítero Valdo, para os cultos, eles pudessem ver o mural da igreja, irmãos, era o jornal mais circulado. Você queria saber de tudo e das notícias mais importantes, você lia no mural da igreja, e ele estrategicamente prega no mural da igreja, para que todas as pessoas que viessem no dia 1º de novembro, no dia de Todos os Santos, lessem e dissessem, olha, cuidado, se você vê esse tal de Johannes Tetzel, que se diz bispo, pregando isso, é mentira por causa disso. Ali, Martinho Lutero, sem saber, irmãos, sem saber, Lutero estava deflagrando pela vontade e pelo poder de Deus os alicerces da reforma protestante, que não só impactou a Alemanha, se espalhou pela Alemanha, mas também se espalhou pela França, Genebra, Suíça, Escócia, toda a Europa, depois chegando na Ásia, na Oceania, na América do Norte, na América do Sul, até eu e você. Deus agindo na história para preservar a sua igreja, para trazer a sua igreja de volta para a palavra, para fazer a sua igreja não se perder no seu próprio foco, para fazer a igreja cumprir a sua vontade. Deus continua agindo na história da sua igreja. A reforma protestante, amados irmãos, nós podemos dizer com segurança, é o maior e mais importante mover de Deus na história da humanidade depois do Pentecostes. Depois do Pentecostes, é a reforma protestante.
Mas deixa eu correr um pouco mais por causa da hora, e para que você não durma. E deixa eu dizer para você que a Reforma Protestante foi o agir de Deus para trazer a igreja, a sua igreja, de volta ao Evangelho puro e simples, ensinado pelo Senhor Jesus. E esse movimento, irmãos, da Reforma Protestante, ele estava baseado em 5 pilares. Ele estava defendendo 5 bandeiras. E a primeira bandeira, amados irmãos, sola Scriptura. Só as Escrituras. Por quê, irmãos? Primeiro, porque a Bíblia já não era mais lida publicamente na linguagem do povo. Ela era língua em latim. Só quem tinha acesso à Bíblia eram os sacerdotes, os bispos, os mestres. O povo ignorante, um povo que não sabe, que não pode pesquisar e não pode confirmar, um povo ignorante é facilmente manipulável. A reforma, amados irmãos, ela traz a instrução de volta, ela traz o ensino de volta, ela traz o estudo de volta, ela traz a reflexão da palavra de Deus de volta, ela traz de novo a liberdade de todo cristão, de ter a sua Bíblia e de ler a sua Bíblia e aprender com a sua Bíblia e poder confrontar se aquilo que está sendo pregado é o que está na Bíblia, porque isso não era possível com a igreja católica, apostólica, romana. A Reforma Protestante, irmãos, vem trazer o princípio de que a fé vem pelo ouvir, e não o ouvir da palavra do Papa, nem do sacerdote, nem do bispo, nem do padre, nem do pastor, nem do presbítero, nem do diácono. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não só a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a instrução só vem pela palavra de Deus, a correção só vem pela palavra de Deus, o fortalecimento só vem pela palavra de Deus. É necessário que a palavra de Deus esteja acessível, porque ela é o poder de Deus para transformar a vida de qualquer pessoa. A Reforma Protestante, irmãos, então vai trazer à tona esta verdade que Paulo ensinou a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 ao verso 17, vamos ler juntos? Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa. Quem instrui, quem corrige, quem liberta, quem dá futuro é a palavra de Deus. Para você ser quem Deus deseja que você seja, somente com a palavra de Deus. E isso é o que a Reforma Protestante traz. Sola Escritura. Nós precisamos da palavra das Escrituras, da palavra de Deus. Não é o Papa, não é o padre, não é o pastor quem fala, é o que a Bíblia diz. E tudo que eu pregar aqui, qualquer coisa que você ouvir numa rádio, e você ouvir numa televisão, ou em qualquer outra igreja, tem que estar aqui. Porque se não estiver aqui, não é válido. Se não estiver aqui, Deus só honra a sua palavra. Deus só cumpre a sua palavra. Tudo na terra passa, só não passa a sua palavra. E o que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. E o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E o que a Bíblia diz que é proibido. E o que a Bíblia diz que virá, virá. Porque Deus honra a sua palavra. Sola Escritura. É o primeiro pilar da Reforma Protestante. Como precisamos hoje, irmãos, voltar às Escrituras. Porque em muitas igrejas se prega um texto, ele é lido no início, e depois a pregação corre sem mais nenhum texto bíblico. Só palavras de psicologia positiva, afirmações, jargões, motivar você, e você ficar feliz, e nada transforma. Um país que cresce tanto, estatisticamente, mas não muda a realidade da sua nação. Sola Escritura. Mas o segundo pilar, irmãos da igreja, da Reforma Protestante, sola fide, só a fé. Só a fé. E por que isso, irmãos? Porque nesta época era ensinado que o homem poderia ser salvo se fosse submisso à igreja de Roma. Se fizer o que a igreja diz, você vai ser salvo. Nessa época é ensinado que você pode ser salvo pelas suas obras. Você pode ser salvo pelas indulgências que você compra
Então, se você está comprando aí 200, você está perdoado, então você está salvo. Você está salvo pela intercessão de Maria, porque afinal de contas, Maria é mãe de Jesus, e qual o filho que não obedece à mãe? Então, se a mãe interceder, você vai ser salvo. Você poderia ser salvo pela extrema unção, que era algo que o sacerdote, o padre poderia fazer por uma pessoa que morreu, mas custava um preço. Você era salvo por tudo, menos por Jesus. Jesus não valia nada. Jesus não era suficiente para lhe salvar. A reforma protestante quebra esse monopólio da igreja. E ela diz, não, a salvação é pela fé. Porque é Deus quem salva, é Deus quem converte, é Deus quem transforma, é Deus quem garante essa salvação. A obra é de Deus. E você recebe esta salvação é pela fé, não é pelas obras. E é isso que a reforma vai, então, ressaltar e resgatar da palavra de Deus, lá em Romanos 1,17, o texto que transforma a vida de Martinho Lutero. Vamos ler juntos? Porque no Evangelho é revelada a justiça, uma justiça que, do princípio ao fim, é, como está escrito, o justo viverá pela fé. Se você não crê, você é apenas amigo do Evangelho. Se você não crê, você perde o seu tempo. Porque no último dia o que vai valer é se você creu e viveu por essa fé. Creu e viveu por essa fé. Porque há muitas pessoas que creram, mas continuam fazendo outras coisas, como se essas coisas, de certa forma, não custa nada. É uma ajudinha. Só a fé. Terceiro pilar, amados irmãos, da reforma protestante, sola gratia, só a graça. A graça é poderosa e é suficiente. Por que os reformadores defenderam, irmãos, só a graça? Porque as pessoas, elas tinham medo de discordar da igreja. Elas tinham medo de apontar o erro, o abuso, o poderio, o enriquecimento da igreja, do Papa. Falar contra o Papa era assinar sua própria sentença de morte. Você seria enforcado ou decapitado. Se você falasse da igreja, você era bruxo, você ia morrer. Você seria excomungado. A igreja poderia excomungar você. A igreja tinha o poder de lhe dar a bênção e ela também tinha o poder de tirar a sua bênção se você não andasse de acordo com os ditames da igreja. Você era, em outras palavras, escravo. Faça o que eu digo. Você depende de mim. E faça por merecer. E sorria. E dê a patinha. E finja de morto. E balança o rabinho. E sorria. Entende? Os reformadores dizem, não. A salvação é pela graça. Não há nada que o homem possa fazer para merecer a salvação. Não há nada de bom em mim. A Bíblia diz, amados irmãos, que as minhas melhores obras são para Deus como obra de imundícia. Trapo de imundícia. Não há nada que eu possa fazer para salvar a minha própria vida. Meu coração é enganoso, meu coração é perverso, meu coração é enganoso, meu coração está distante de Deus, todos carecem da glória de Deus, as minhas mãos estão sujas de sangue. Se Deus não estender a mão para salvar, eu estou perdido. Se Deus não tiver misericórdia e disser assim, eu vou salvar, eu vou para o inferno. Porque o homem sem Deus já está condenado. A salvação é pela graça. Eu mereci o inferno, Deus me deu o céu. Eu merecia castigo, Deus me deu misericórdia. Eu merecia ser lançado para longe dele, ele me traz para perto. É graça, irmãos. Sem merecimento, pela bondade e pela misericórdia de Deus. Só a graça. E aí, a reforma vai... Eu acho que vou precisar de você agora. Efésios capítulo 2, verso
8 e 9. Vamos ler juntos? Porque vocês são salvos por meio, mas isso não vem, é dom, não por obras, para que ninguém. Isso acabava com a igreja. A igreja não poderia mais agora extorquir, exigir dinheiro e a subserviência dos príncipes e dos seus servos, porque é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. É misericórdia de Deus. Só graça. Mas há um quarto pilar, irmãos, que a reforma protestante também vai resgatar. Solos Cristos. Só Cristo. Só Cristo. Mais ninguém. Por quê? Porque a obra do diabo na história da humanidade sempre foi retirar a glória de Cristo. As religiões fazem isso. O Espiritismo diz que Cristo é um ser iluminado. Os testemunhos de Jeová dizem que ele é um Deus com D minúsculo. As religiões fazem isso. As filosofias fazem isso. Você não precisa de Deus. Deus está em você. Deus está na natureza. Tudo é Deus. A ciência faz isso. Diz que ele foi um ser histórico, um homem, e que todos os milagres podem ser explicados cientificamente, foram só convergências de situações. Sempre o diabo, irmãos, trabalhou para tirar a glória de Cristo. O politicamente correto tira a glória de Cristo. O ateísmo diz que Cristo não existe. O mundo diz que todo caminho leva a Deus, que Deus é bom e no final ninguém vai ser lançado no inferno, porque o inferno não existe. É conto da carochinha. No final, não importa o que você crê, nem o que você faça, no final vai dar tudo certo. O mundo sempre trabalhou, o diabo sempre trabalhou para dar nomes e formas, mas para tirar a glória de Cristo. E chega a reforma protestante para dizer, a Bíblia diz exatamente o contrário. Jesus não é uma porta, ele é a porta. Jesus não é uma verdade, ele é a única verdade. Jesus não é um caminho, ele é o único caminho. Jesus não é mais um Salvador, ele é o único mediador entre Deus e o homem. A Bíblia, amados irmãos, vai dizer que ele é o Salvador, que a ele foi dado um nome que está acima de todo nome, ao qual toda língua tem que confessar, todo joelho tem que se dobrar, porque o seu nome está acima de todo nome. Ele foi exaltado, ele está à direita de Deus, solo Cristo e nada mais. É o que a reforma protestante irá dizer. E aí eles vão trazer à memória Atos, capítulo 4, verso 11 e 12, pregação de Pedro, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Vamos ler juntos? Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não era a igreja católica o caminho que leva ao céu, é Jesus. Solo Cristo. E o quinto e último pilar, irmãos, que foi necessário que esses homens pagassem com sua vida, confrontassem a igreja, para que essa verdade estivesse hoje acessível a todos nós. Sola deu glória. Só a Deus toda a glória. A glória pertence a Deus. Por quê? Por que isso? Porque assim como Lúcifer, o homem sempre é tentado a ser igual a Deus. O homem é sempre tentado a ser independente, autossuficiente. O homem não quer se sujeitar a Deus. O homem não quer que Deus mande na sua vida. O homem quer ter liberdade de fazer o que ele quer. O homem quer fama. O homem se satisfaz com o poder. O anticristo, amados irmãos, ele vai desejar se sentar no trono para ser adorado como Deus.
Esse é o sentimento, é a soberba da vida, é a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne. Esse é o espírito do mundo, esse é o espírito do anticristo. E isso entra no coração do homem, isso entrou no coração da igreja. Mas a glória do homem é falsa. A glória do homem é efêmera. A glória do homem é passageira. A glória do homem é abominação a Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é o único que era, que é e que sempre será. Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Senhor da guerra, Ele é aquele cujo trono está nos céus e a terra é o estrado dos seus pés. Ele não divide a sua glória com ninguém, Ele não divide a sua glória com o Papa, Ele não divide a sua glória com a igreja não é melhor que Deus, a igreja não pode caminhar sem Deus, você não pode caminhar sem Deus, eu não posso caminhar sem Deus, a glória é dEle. Quando eu faço algo e eu tento aparecer pelo que eu fiz, aquilo não dura, aquilo não tem importância, aquilo não prospera, porque Deus não abençoa, não divide a sua glória com o homem. A nossa vida pertence a Ele. O nosso culto aqui pertence a Ele. Os nossos bens pertencem a Ele. Os nossos sonhos e projetos, queira você ou não, pertencem a Ele. Por isso que muita coisa que você planeja e você sonha não se cumpre, porque a nossa vida pertence a Ele. E aquilo que não o glorifica e não nos aproxima dEle, Ele simplesmente fecha as portas. E você corre, investe, roda atrás do vento. E percebe que só vai acontecer na sua vida aquilo que Ele planejou como melhor para você. Porque a glória é dEle. Porque ninguém poderá um dia bater a mão no peito e dizer assim, eu consegui, eu fiz, foi a minha habilidade. Não foi. Você sozinho não faz nada. E quem ainda não entendeu isso, não aprendeu a viver uma vida para a glória de Deus. Por isso que os reformadores trarão à nossa mente, eita, vamos lá, cadê? Agora, Salmo 90, verso 1 e 2, vamos ler juntos? Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. A reforma protestante traz para a igreja a consciência de que a Ele é a glória, a Ele é a honra, a Ele é o louvor, a Ele são as nossas realizações, a Ele pertence as nossas vidas, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, tudo é para a sua glória, pelos séculos dos séculos. Amém. São esses pilares, irmãos, que fez com que esses padres e monges, esses servos de Deus, essas lâmpadas acesas, esses remanescentes do Senhor, em plena idade das trevas, século XVI, rompessem com a igreja e defendessem o retorno do Evangelho puro e simples. Eu termino esta palavra trazendo para você uma frase simplesmente sensacional da reforma protestante. Um princípio e um valor da reforma protestante é uma igreja reformada sempre reformando. E o que isso quer dizer, irmãos? É que de tempos em tempos essa igreja precisa voltar aos pilares. De tempos em tempos essa igreja tem a capacidade de entrar no seu conforto, de começar a andar por si própria, e começar a tirar a glória de Deus, e começar a tirar a glória de Jesus, e começar a tirar só a graça, e começar a andar sem a fé. De tempos em tempos, as nossas vidas se afastam dessas verdades. Por isso que uma igreja reformada precisa constantemente continuar se reformando, voltando à origem do Evangelho, voltando ao Evangelho simples de Jesus, voltando a princípios básicos da nossa fé. Só a fé, só a graça, só Cristo, só Deus a glória, somente a Ele.
é o que nós precisamos. Louvado seja Deus pela Reforma Protestante. Louvado seja Deus pelos irmãos que morreram, que foram queimados, que foram martirizados. Mas louvado seja Deus porque esse evangelho rompeu os países, chegou até nós. Próxima terça-feira, culto de oração, nós estaremos orando. E será um culto de gratidão ao Senhor pela Reforma Protestante. Nós vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por momentos tão extraordinários. Eu quero desafiar você, nesta semana, que você vá lá no YouTube e você coloque lá um filme da Reforma Protestante. Assista a história de Martinho Lutero. Assista a história de João Calvino. Assista a história de John Wesley. Assista a história de John Wycliffe. Assista os reformadores, coloque assim, filmes sobre a Reforma Protestante, e você verá histórias de personagens extraordinários, inspiradores, homens que, com alegria, foram como ovelhas para o matadouro. Mas como acontecia em Atos, o sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Quanto mais a perseguição vem sobre a igreja, mais a igreja é santa, mais a igreja é avivada, mais a igreja é evangelística. É por isso que nos últimos dias, irmãos, por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos se esfriar, e ficar cada vez mais difícil ser um cristão de verdade, é quando a igreja vai evangelizar mais. É quando talvez tenha menos crentes frequentando cultos, mas os crentes estejam no culto. Os verdadeiros servos de Deus estejam nos cultos. Porque eles vão entender que não existe lugar mais importante para se estar do que na casa do Senhor. Eles vão entender que nada é mais importante e pode substituir o nosso domingo na presença do Senhor. Nada. Nada.